Ontem teve, você sabe, claro, né, nós tivemos aqui a eleição no Brasil, que movimentou todo o país. E um quadro muito interessante está acontecendo no nosso país em termos de tendência ideológica no nosso país. Coloca aí o mapa do Brasil, como o Brasil está mudando, é muito interessante isso. Nós temos lá em cima, em 2002, a eleição para a presidência da República. 2002, nós temos ali o mapa todo vermelho. Vermelho são partidos de esquerda e amarelo, partidos de centro, e azul, partidos mais à direita, né? Então, 2002, predominantemente vermelho, 2006 já começa uma perda, 2010 a perda continua, se bem que há até um equilíbrio, 2006, 2010. 2014, esse mesmo equilíbrio. Agora, olha 2018, né? Ainda está pendente que alguns estados ainda temos o segundo turno, mas houve um crescimento aí de partidos centro-direita e uma perda de partidos de esquerda, né? Nós temos ali Maranhão, né? Temos ali alguns estados no Nordeste. E eu tenho uma pergunta para fazer para a pastora Suzana, para a pastora Silvia, sobre essa questão aí do nosso país, resultado, inclusive, das eleições de ontem. Coloque aí na tela, produção, a nossa pergunta. Por que os partidos de esquerda estão perdendo espaço no Brasil? Nós temos visto, eu peço até que coloque o mapa de novo, né? Coloca o mapa de novo aí, que mostra que os partidos de esquerda que são representados pelos vermelhos, desde 2012 e 2018, nesses 16 anos, olha a perda, né, de estados. Inclusive Minas Gerais ali que está em azul, a gente já coloca ali como não vermelho, porque os dois candidatos que foram para o segundo turno aqui em Minas Gerais, o candidato que era do PT, o atual governador Fernando Pimentel, não vai para o segundo turno. Então, um dos dois ali a gente pode colocar como cor azul. O que está acontecendo? Silvia, você que é historiadora, professora de história, você acha que está acontecendo o que no nosso país? A esquerda está perdendo fôlego, a direita está crescendo fôlego, ou é a população que está dando algum recado? Com certeza a população está dando um recado claro. Essas eleições, elas mostram um recado claríssimo do posicionamento, né? Eu acho que muitas coisas estão acontecendo, é um fenômeno múltiplo, né? Uma questão que eu acho que está ficando claro o que é ser de esquerda, qual é a proposta da esquerda. Então, à medida que os brasileiros estão se conscientizando que a proposta marxista ela é muito mais agressiva e muito mais séria do que simplesmente um manifesto contra as elites, contra a injustiça social, contra a mais-valia, reclamar pela sua condição financeira. Tudo isso é muito bom, mas não é isso que é ser esquerda. Ser esquerda é estar engajado num projeto marxista. E quando você olha para esse projeto marxista, ele é radical e ele é muito contra o que o brasileiro preza, que ainda preza, que é a família, né? Que é a criação de filhos. A não violência. Né? A não violência. Então, eu acho que um dos fatores... Mas você não acha que é um paradoxo? E aí eu até coloco a pastora na conversa, porque uma das críticas, por exemplo, que a esquerda faz, é que o candidato, um dos dois, a gente não pode citar nome de candidatos, inclusive, só para lembrar, claro. Tá? Um dos candidatos que foi para o segundo turno para a presidência, ele falava sobre o direito ele defende o direito de você ter arma em casa para defesa. E a esquerda está dizendo o seguinte, não, isso é um discurso de violência. Vocês não acham que é um pouco assim, mudar o que o candidato está dizendo o seguinte, você tem direito de se defender. E aí fala que ele está defendendo a violência. Para mim, eu entendo que são coisas completamente diferentes. O que vocês pensam? Eu vejo completamente diferente. E outra coisa, o porquê, né, da esquerda está diminuindo é porque mesmo ela trago um certo conforto para as classes, né, mais pobres, ela não qualificou essas pessoas. Ela não trouxe, né, uma qualificação profissional para essas pessoas. E o que aconteceu? Essas pessoas, elas se revoltaram, elas se sentiram ali, né, enganadas com aquilo e se frustraram. E isso fez com que elas olhassem para a direita com outros olhos. Exatamente. Né? Com outros olhos. E isso fez
com que o mapa que você mostrou ali, né, mudasse tanto de uma esquerda enorme. No país, hoje, a diminuição foi drástica. E no Sudeste, você pega Sudeste, Centro-Oeste, Sul, bota o mapa de novo aí, produção, porque esses mapas estão muito... olha só, o da direita embaixo ali, olha só, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Na realidade, só no Nordeste é que a esquerda não está... que a esquerda está dominando. Porque nos outros, né? Aqui no Sudeste mesmo. E foi interessante que a pastora Suzana colocou, Silvia, porque ela fala das camadas populares, né? Das classes mais pobres, que mesmo essas que foram beneficiadas pelas políticas públicas, né? Que foram implementadas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas que foram incentivadas no governo Lula e Dilma. Entenderam que esse processo não foi eficiente, não foi eficaz, né? Mascarou a pobreza, mascarou a falta de oportunidades, mas de fato não mudou a realidade da população. Porque faltou, dentre todas essas coisas, uma qualificação para essas pessoas. E essas pessoas se viram perdidas. E ninguém quer viver de esmola. Ninguém. As pessoas querem emprego. Dignidade. As pessoas querem dignidade, querem trabalho, querem se sentir parte de uma sociedade que progride, não um assistencialismo que dá migalhas, que dá esmola para as pessoas. É indigno. Isso trouxe uma frustração muito grande. E eu vejo que o olhar deles hoje mudaram. Prova disso foi o que aconteceu. Exatamente. Eu confesso que a gente pode falar sobre o que já aconteceu, porque não é mais campanha eleitoral, mas, por exemplo, a derrota aqui em Minas, vários amigos de São Paulo mandavam assim, Cássio, não é possível em Minas a ex-presidente Dilma vai ser eleita para o Senado, porque as pesquisas de opinião de Ibope, Datafolha, todos diziam que Dilma estava à frente. Verdade. Não é? E, inclusive, para o governo do Estado, que o Pimentel também estava pau a pau com o Anastasia. Aí eu não posso falar porque vai ter segundo turno. Mas foi uma surpresa, a Dilma não ficou nem terceira, a Dilma ficou em quarto. As pesquisas, é muito triste a gente constatar a seriedade das pesquisas no Brasil. Falar, você está fazendo... Não. Olha o que aconteceu e olha para as pesquisas e fala como é que foi. Foi uma total incompetência ou má fé, não sei, cada um que julgue. Né? E a mídia, né? A mídia no Brasil é uma mídia completamente partidária, que é outra coisa terrível, sabe? Uma mídia militante, gente, que vergonha, sabe? E essa questão que você falou da violência é essa inversão que é feita também por uma mídia partidária, porque... É um absurdo isso. No Brasil, direitos humanos funciona para bandido, né? Funciona para privilegiar pessoas que não, com certeza, não é o trabalhador, não é a mãe de família trabalhadora, não é. Se morre uma pessoa que não está nesses grupos que eles falam que são minorias, que na realidade são maiorias e que já são grupos privilegiados, porque a lei serve para todos, menos para eles, porque um chefe de família pode ser mandado embora, pode apanhar na rua, um chefe de família que não está dentro das características, um pai de família com vários filhos para sustentar, um trabalhador, ele pode apanhar na rua, ele pode ser demitido, ele pode acontecer o que for com ele, ninguém está nem aí. Por quê? Porque ele não entra dentro das caracteres das minorias. Então, ele não é cidadão, ele não paga os impostos dele. Gente, isso é tão absurdo. E essa questão da violência é uma questão absurda. Por quê? Porque quando você fala em autodefesa, olha o índice de criminalidade nesse país. Um país que você não pode sair à noite na rua, que dependendo do lugar onde você mora, você tem hora marcada para voltar para casa, é quase um toque de recolher. A gente vive cercado dentro de casa com muro, com grade, com toda uma vigilância eletrônica, porque a gente tem que cumprir um papel que deveria ser do Estado. Mas o Estado defende o invasor, quer dizer, o bandido que entra na sua casa, ele tem todo um aparato de defesa a ele. O que a gente pode fazer é gastar um absurdo para cumprir uma função que o Estado deveria cumprir, que é a nossa segurança, e se a gente agredir, ninguém vem, sabe? Então, quando vem um governo falando da possibilidade da população se defender, aí isso é violência. E o que nós estamos sofrendo não é violência? Pelo amor de Deus. E sem falar que o número de homicídios
tem crescido, tem aumentado a cada dia mais, e nós vivemos como se fosse uma guerra civil. É Uma guerra civil. Porque o número de mortos aqui... Num fim de semana, né, pastora? No fim de semana, quantos jovens ele chega a ser gigantesco. Isso contabilizando semestres durante o ano, o número é muito maior de quem está vivendo hoje uma realidade de uma guerra civil. Às vezes as pessoas falam, eu tenho medo de ir para Israel, eu tenho medo de ir na Síria. Porque está em guerra. Porque está em guerra. Se você vê o número de mortos, se você pegar ali a estatística, é maior ou igual ao número de um país que está em guerra civil. Então, a violência é imensa. E nós precisamos de alguém, né, que venha resgatar essa segurança. Nós precisamos disso. E esse discurso falacioso, mas vocês estão querendo combater violência com violência. Espera aí, gente. Né? Você vai enfrentar um bandido... você tem que ter um mínimo de cuidado, de proteção e tudo mais, porque você acha que você vai ser recebida, bem recebida? Gente, é uma conversa tão assim, falaciosa, tão partidária. E é interessante o que a pastora colocou, Silvia, essa questão da violência que nós vivemos. A gente vive o Estatuto de Desarmamento. E se você pegar, né, porque eu costumo dizer para os meus alunos, né, porque tem muito aluno novinho que fala assim, não, porque na época que eu chamo de regime militar, que eles chamam de ditadura, né, do regime militar, eles falam assim, primeiro, eu vivi no regime militar. Segundo, naquela época não tinha Estatuto de Desarmamento. O índice de criminalidade, estou falando de percentual, a população aumentou, mas estou falando de percentual. O percentual hoje com o Estatuto de Desarmamento é maior do que naquela época. Aí dizem, não, se você permitir que a pessoa se defenda, vai aumentar. Não é assim nos países onde há a possibilidade. Não é assim. Nós temos um índice muito maior, porque quem está armado, ou são as Forças Armadas que se reagem, mas é um processo que, assim, absurdo. Um policial que mata um marginal, coitado desse policial. Né? Mas o que acontece? Quem está com armas mesmo, fora a polícia, são os marginais. Porque a população de bem não vai adquirir uma arma porque é ilegal, né? Isso é muito grave. Gente, talvez nós somos bravos aqui, mas é porque, gente, a situação do nosso país está muito séria. Gravíssima. Né? É muito grave. Pastora, como pastora, como é que a senhora viu essa questão do posicionamento da igreja? Porque o que eu percebi é que muitos pastores, inclusive na internet, nas redes sociais, acho que a Silvia também viu isso, pastor. Os pastores se posicionando. Está mudando, né? Os pastores estão dando a cara para bater, dizer assim, não. O que você tem pensado disso? Mudou e muito. Porque até um tempo atrás, algumas eleições atrás, a gente não via, né, a liderança evangélica se posicionando tanto como foi nessas eleições. Várias denominações que nunca deram a cara a tapa, como o senhor acabou de falar, vieram a público, vieram nas redes sociais e falaram, o meu candidato é esse. Porque todo mundo está cansado, pastor, dessa atual situação. Ficar em cima do muro não dá, né, Ficar pastor? em cima do muro não dá. Você citou um versículo ontem para mim, desculpa, pode completar o raciocínio. E nós, como igreja, nós temos que ter voz ativa, nós temos que nos posicionarmos diante dessa sociedade, porque a igreja está aqui para isso. Isso. Você estava falando do versículo de Jesus, falou, como é que é? Quem comigo não ajunta, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. O cristão, especialmente, ele tem que se posicionar a favor do que ele crê, né? E politicamente também, pensando no bem de todos, lógico, né? A política é para isso, mas pensando na manutenção da crença, do que ele crê. Porque, por exemplo, tem candidatos aí claramente defendendo questões, temos que cortar tudo relacionado ao cristianismo, porque nós não somos cristãs. Peraí, mas eu sou. Então, como assim? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.